Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 12 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o resultado do primeiro turno das eleições municipais aqui no Brasil. Apresentamos a resolução aprovada pela Executiva Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda, aprovada na última quarta-feira, dia 9, de balanço preliminar e de orientação para o segundo turno. E em seguida, ouvimos o companheiro Walter Pomar, que também comenta o resultado das eleições e as perspectivas para esse segundo turno. E eu começo lendo e apresentando a resolução aprovada pela Executiva da Articulação de Esquerda, que está disponível no site pagina13.org.br, com o título Eleições 2024, Orientação da Tendência Petista, Articulação de Esquerda, que diz, abre aspas, em primeiro lugar, fazemos uma saudação a toda a militância da esquerda que defendeu nossas cores, nossa bandeira, nossas propostas e nossa estrela no primeiro turno das eleições de 2024. O primeiro turno demonstrou, mais uma vez, a necessidade de reconstruir nossa atuação militante. É da militância que depende e continuará dependendo a vitalidade e o futuro do nosso partido e da classe trabalhadora brasileira. A eleição ainda não terminou. No primeiro turno, as direitas conseguiram uma vitória em termos de votação e número de eleitos. Devemos trabalhar para que, no segundo turno, a vitória seja da esquerda. Caso sejamos vitoriosos nas cidades em que disputamos, especialmente nas capitais, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Cuiabá e Natal, o balanço global do processo eleitoral será positivo para o governo Lula, para a esquerda brasileira, para o PT e para a classe trabalhadora. Orientamos a militância, inclusive a que mora em cidades onde a eleição já terminou dia 6 de outubro, a contribuir nas campanhas de segundo turno, de todas as formas que forem possíveis, financeiramente, através das redes sociais, se deslocando pessoalmente para as cidades onde está ocorrendo a disputa. Orientamos a militância também a, depois do segundo turno, realizar um balanço completo do processo eleitoral. Em cada cidade e em cada estado, o desempenho de cada partido e das federações, as eleições proporcionais e as eleições majoritárias, a política de alianças, a escolha das candidaturas, a tática de campanha, a comparação entre o desempenho atual e nas eleições passadas, a mobilização militante, a influência dos governos encabeçados por petistas, o uso e a deformação nas pesquisas, o fundo eleitoral, a agenda das lideranças, inclusive a do presidente Lula, a influência das emendas parlamentares, a compra de votos, a influência do crime organizado, dos meios de comunicação, das igrejas e etc. O jornal Página 13 e nosso site publicarão os balanços parciais, pessoais e de instâncias, que nos forem enviados. O processo de balanço será concluído na plenária nacional da E, que vai realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2024 em São Paulo, capital. É importante que compareça nessa plenária a militância que protagonizou as campanhas de 2024. Preliminarmente, apontamos que o desempenho do primeiro turno confirma a necessidade de uma mudança urgente na linha do partido e na linha do governo. Os números aproximados são os seguintes: 91 milhões de votos em candidaturas vindas das direitas, 22 milhões de votos para candidaturas lançadas pelas esquerdas. 4.726 prefeituras conquistadas por candidaturas vindas das direitas, 740 prefeituras conquistadas por candidaturas lançadas pelas esquerdas, 48.106 mandatos de vereança conquistados por candidaturas vindas das direitas e 10.308 mandatos conquistados por candidaturas lançadas pelas esquerdas. Há casos paradigmáticos que merecem análise detalhada, como é o caso da derrota em Salvador e em diversas outras grandes cidades da Bahia, a derrota em primeiro turno em Teresina, o resultado eleitoral em São Paulo, onde elegemos no primeiro turno apenas 3 cidades, que somadas não chegam a 80 mil eleitores,
A presença do PT, inclusive como vice, em chapas encabeçadas por partidos de direita, a anulação do partido no Rio de Janeiro e em Recife, apresentada como positiva em nome de derrotar a extrema-direita, mas que traz no seu bojo um desastre estratégico, o desempenho do PT no Rio Grande do Sul, em particular a relação entre as enchentes, a ação do governo federal e o resultado das eleições, e os desempenhos regionais do partido, por exemplo, na região amazônica. Merecem análise detalhada também os resultados positivos obtidos já no primeiro turno. Ampliamos a votação das esquerdas em relação a 2020, embora, em certos casos, isso possa ser um efeito estatístico resultante do crescimento do eleitorado nacional. Elegemos mais prefeituras e vereanças do que em 2020, embora este crescimento tenha sido modesto. Ganhamos, no primeiro turno, em algumas cidades simbólicas, como Juiz de Fora e Contagem, Bagé e Rio Grande. Fomos ao segundo turno em Camaçari, na Bahia, Calcaia, no Ceará, Fortaleza, no Ceará, Anápolis, em Goiás, Cuiabá, no Mato Grosso, Olinda, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Diadema, Mauá e Sumaré, em São Paulo. Elegemos ou projetamos novas lideranças, especialmente nas câmaras municipais. E mesmo onde perdemos, mobilizamos centenas de milhares de pessoas que dedicaram parte do seu tempo, de suas vidas, para defender nossas bandeiras, nossas cores, nossa estrela. Apontar estas vitórias é importante, porque elas demonstram que nosso resultado, já no primeiro turno, poderia ter sido muito melhor do que foi. Mas, como já foi dito, é inegável que, quando consideramos o resultado do primeiro turno como um todo, as direitas é que foram as vitoriosas. As vitórias e as derrotas sempre têm várias causas. Uma delas é a linha da campanha. Tudo indica que a linha política adotada no primeiro turno não contribuiu, na maioria das cidades, para a vitória que desejávamos. Precisamos, no segundo turno, corrigir a linha política do partido e do governo. Destacamos a necessidade de Lula estar presente em todas as cidades onde o PT está no segundo turno e enfatizamos a necessidade da unidade partidária e da busca do voto popular. Nas cidades onde o segundo turno está sendo disputado entre forças de direita, é preciso deixar que as direções municipais do partido, consultando formalmente a base partidária, decida o que fazer no segundo turno, levando em conta a situação local. Faz muito mal para o PT o ultracentralismo que transfere em caráter preliminar todas as decisões para a direção nacional. E é preciso compreender, de uma vez por todas, que estamos enfrentando várias direitas, havendo situações em que a melhor postura é não comprometer nossa história e nosso voto com nenhuma delas. Passado o segundo turno, na mesma plenária em que vamos realizar o balanço do processo eleitoral, também vamos discutir nossa tática para a eleição direta das direções partidárias. São óbvios os problemas da atual direção, mas nossos problemas não serão solucionados pela mera substituição de pessoas e ou de tendências. A eleição demonstrou mais uma vez que temos três graves problemas. Em primeiro lugar, um déficit de compreensão acerca da realidade brasileira, das classes e da luta de classes nesse momento na história do Brasil, em particular, a análise sobre a influência da extrema-direita sobre os setores populares. Em segundo lugar, uma reduzida presença cotidiana junto à classe trabalhadora, o que explica parte da dificuldade que enfrentamos nas campanhas eleitorais. Em terceiro lugar, uma orientação estratégica equivocada, que não dá conta dos tempos de guerra em que vivemos. O PED de 2025 será útil se, além de substituir quem precisa ser substituído, também ajudar o partido a perceber e começar a corrigir estes problemas. Mas, antes de tudo, é preciso vencer o segundo turno das eleições. Essa é a nossa tarefa prioritária de todo o partido nas próximas semanas. Vencer. 9 de outubro de 2024, Executiva Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Bom, pessoal, essa foi a leitura da resolução aprovada pela Executiva Nacional da AE. Como eu falei para vocês, está disponível no site pagina13.org.br. E agora a gente vai escutar o companheiro Walter Pomar, membro da direção nacional da AE, do PT, e que a gente pediu que falasse um pouquinho de um balanço, né, mesmo que preliminar, do resultado das eleições. É o Walter que a gente escuta a partir de agora.
Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, Patrick, não dá para atender o seu pedido de fazer um balanço das eleições municipais, porque balanço mesmo só depois que terminar o segundo turno. Iria depender do resultado do segundo turno, o sentido político das eleições muda. Se a gente ganhar, por exemplo, em São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Cuiabá e Natal, para citar só esses casos, vai ser uma vitória política para o PT e para a esquerda, mesmo que o primeiro turno tenha sido uma derrota. Então, o balanço de conjunto tem que esperar até lá. E daqui até lá tem que priorizar a busca de voto, tem que priorizar a busca do voto popular, fazer muita campanha junto ao povo, tem que fazer muito debate político e ideológico e, evidentemente, tem que corrigir a linha, né? Porque cá entre nós foram cometidos muitos erros. E neste sentido, é importante que a gente faça um balanço, mesmo que parcial e provisório, do que ocorreu no primeiro turno, né? A esse respeito, entendo que você ou já leu ou vai ler a orientação que nós aprovamos na Executiva Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, na reunião que a gente fez dia 9 de outubro. Então eu só vou fazer uns flashes acerca desse balanço provisório, né? Primeira coisa que eu quero destacar é a imensa quantidade de pessoas que votaram branco, que votaram nulo ou se abstiveram. São mais de 40 milhões de pessoas. A gente tem que ir atrás dessas pessoas. Na sua maioria são trabalhadores e trabalhadoras que podem votar e devem votar nas candidaturas da esquerda. Segundo lugar, destacar que a direita ganhou e nós perdemos. A soma dos votos de todos os partidos de direita dá 91 milhões. A soma dos votos de todos os partidos de esquerda dá 22 milhões. A soma de prefeituras que eles conquistaram dá 4.726. A soma de prefeituras que nós conquistamos dá 740. A soma de mandatos de vereança que eles conquistaram dá 48.106. A soma de mandatos que nós conquistamos dá 10.308. Ou seja, somando de um lado todos os partidos de direita, somando de outro lado todos os partidos de esquerda, o resultado é evidente. 91 milhões contra 22 milhões, 4.726 contra 740, 48.106 contra 10.308. Tem que reconhecer isso. Tem gente fazendo malabarismo para tentar provar que nós melhoramos. Quem faz isso é auto-engano, porque nós não estamos disputando com nós mesmos. Ou seja, dizer o PT melhorou em relação ao seu desempenho em 2020, mesmo que isso fosse verdade, e daí? Nós não estamos disputando com nós mesmos, nós estamos disputando com a direita. E a questão é que a direita se saiu bem melhor do que nós. Sem falar que, quando a gente compara o nosso desempenho agora com o desempenho que nós obtivemos nas eleições de 2004, de 2008, de 2012 e de 2016, ou seja, as eleições que ocorreram na metade do governo Lula 1, Lula 2, na metade do governo Dilma 1, e depois do golpe contra a Dilma em 2016, naquelas 4 eleições, a gente elegeu mais vereadores e mais prefeitos do que agora. Portanto, mesmo comparando nós com nós mesmos, o resultado não foi bom. Teve desempenhos positivos que têm que ser avaliados, a gente fala disso na resolução da executiva. Teve também desempenhos negativos que precisam ser muito avaliados. A gente também fala deles na nota da executiva, você vai ler, eu não preciso comentar. Mas eu queria agregar algumas questões que eu comento num texto que eu fiz sobre a nota da Executiva Nacional do PT. A Executiva Nacional do PT se reuniu no dia 8 de outubro, aprovou uma nota. Obviamente, essa nota não é um balanço do processo eleitoral também. Obviamente, o esforço principal que essa nota aponta é ganhar o segundo turno, e está certo isso. Mas, talvez com o objetivo, né, de animar a tropa, a nota da Executiva Nacional faz uma série de ponderações ou parciais ou incorretas. Por exemplo, a nota corretamente critica as emendas parlamentares bilionárias e o uso das máquinas públicas municipais a favor da direita.
Isso é verdade, embora também se deva citar o uso das máquinas estaduais. São Paulo, por exemplo, o Tarcísio foi um fator muito importante na disputa eleitoral. Mas é preciso ir além. A nota da Executiva Nacional do PT não cita, mas a gente tem que colocar em debate que a distorção no sistema político brasileiro é muito mais profunda. Continua existindo financiamento privado. Aliás, é de chocar, mas o Randolph, esse cara que saiu do PT lá na época, tá certo, da crise, e voltou agora, conseguiu o prodígio de apresentar uma PEC propondo a volta do financiamento privado. Quer dizer, a gente vai falar mais disso em outro momento, mas é um escândalo. Mas enfim, o fato é que, na prática, continua existindo financiamento privado, quer dizer, os ricos podem pôr dinheiro nas campanhas, continua existindo dinheiro ilegal, continua existindo compra de votos, continua existindo violência política, o oligopólio da comunicação e as empresas de fake news vão com tudo para cima de nós, e o próprio sistema eleitoral, esse do voto nominal, favorece a direita e prejudica a esquerda. Então tudo isso precisa ser colocado em debate. Precisa ser colocado em debate, ademais, algo mais estrutural ainda, que é o fato de que não adianta acreditar que nas campanhas eleitorais a gente vai conseguir desfazer o que a direita passou anos ou décadas construindo. Ou o partido tem trabalho permanente, político junto ao povo, ou o que a gente colhe nas urnas vai ser sempre pouco. Então esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, fazendo a crítica à nota da Executiva Nacional do PT. Ela não trata desses temas, certamente também porque era uma nota preliminar, etc. Um segundo ponto que eu quero destacar é que, embora a nota da Executiva Nacional do PT admita eventuais equívocos, né, não fala deles. E a gente tem que falar. A escolha de candidaturas em muitos locais, a linha de campanha em muitos locais, a política de alianças adotada em muitos locais, os critérios na distribuição do fundo eleitoral, a agenda do companheiro Lula, o impacto que o governo federal deveria ter tido e nem sempre teve. Tudo isso e outros aspectos precisam ser objeto de análise detalhada do nosso lado. Detalhada, né? Por isso tudo, não dá para dizer, como diz a Executiva Nacional do PT, que o resultado do primeiro turno de 2024 foi o início da recuperação eleitoral do PT nos municípios. Bom, se a gente ganhar nas 5 capitais no segundo turno, até acho que pode cantar essa... Mas o resultado do primeiro turno não permite concluir isso, né? A verdade é que, com esta linha política que predominou, não tem como a recuperação acontecer. A recuperação só vai acontecer se a linha política mudar. Outra questão que eu queria destacar é que o texto da Executiva Nacional fala que as eleições ocorreram num cenário que favoreceu a eleição ou a reeleição de candidatos da centro-direita e da direita. Bom, mas que cenário é esse? Nós somos governo. Se a gente comparar a eleição de 2024 com as eleições realizadas no meio do governo Lula I, no meio do governo Lula II, no meio do governo Dilma I e depois do golpe de 2016, a gente foi melhor nessas 4 eleições. Portanto, aí tem um problema que diz respeito ao governo Lula III, né? Tá óbvio que precisa de uma correção na linha política do governo Lula III. E para que essa correção ocorra, o nosso companheiro presidente precisa dar mais ouvidos para quem tem alertado para um fato comprovado por todas as pesquisas e pelo resultado do primeiro turno. As chamadas entregas do governo não estão deslocando a correlação de forças. E não estão deslocando porque a correlação de forças é um problema político, não administrativo. E tem problemas políticos na atuação do governo. Problemas que precisam ser resolvidos imediatamente, se a gente não quiser sofrer novas derrotas. Por isso, é importante falar do governo Lula e é importante falar da relação do governo Lula com a tal direita dominante no Congresso Nacional. Porque, na verdade,
de alguma forma, a nossa relação com essa direita no Congresso tem dado a eles liberdade para fazer o que eles fizeram. O documento da Executiva Nacional do PT também elenca uma série de pontos positivos, né, no desempenho do partido. Evidentemente, esses pontos existem mesmo, e a gente cita vários deles no documento da Executiva Nacional da Articulação de Esquerda. Mas é importante debater tudo isso de forma muito tranquila. Por exemplo, a gente elegeu um número de prefeituras menor do que o número de prefeituras que a gente tinha quando a eleição aconteceu. Por quê? Porque a gente elegeu 183 prefeituras em 2020, mas depois muita gente se filiou ao PT. E o número total de prefeitos e prefeitas do PT, quando aconteceu a eleição de 6 de outubro, é maior do que o número total de prefeituras que nós elegemos no 6 de outubro. A rigor, nós diminuímos o número de prefeituras. Além do mais, a esmagadora maioria dessas prefeituras é em cidades pequenas, não é em cidades grandes. Claro que se a gente for bem no segundo turno, essa realidade muda. Mas se a gente não for bem no segundo turno, o nosso partido foi empurrado para as pequenas cidades, com raras exceções. E, ademais, a maioria dessas prefeituras está concentrada em pequeno número de estados. Em Minas, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí. São nesses estados. No resto do país, a presença de prefeituras pequenas, médias e grandes é residual. De prefeituras petistas, né, eleitas, é residual. Além disso, não dá para não debater em profundidade o que aconteceu em Salvador, o que aconteceu em Teresina. É preciso debater a situação em Recife, Rio de Janeiro. Tem gente comemorando a vitória do Paes ou a vitória do prefeito de Recife como se fossem vitórias nossas. Quando todo mundo sabe que o sentido dessas vitórias, para quem elas vão acumular, é alguma coisa bastante complexa, para dizer o mínimo, né? Tem gente também comemorando que nós elegemos muitos vices, só que vários desses vices são vices de partidos de direita. E há um ponto também que precisa ser debatido, que é a famosa federação, né? O desempenho da federação se comprovou agora, mais uma vez, que ela é mais negativa do que positiva para o PT. É curioso porque o desempenho da federação como um todo parece até ser melhor, mas graças ao desempenho do PT. Mas o PT perdeu muitos parlamentares em favor de federados. E, inclusive, em alguns casos, gente de direita que se abrigou no PV. Aliás, teve gente de direita que se abrigou, inclusive, em outros partidos, né? Bom, o fato é que, como eu falei, é preciso iniciar o balanço do primeiro turno, mas deixar para fazê-lo completo depois que terminar o segundo turno. Passadas as eleições, passado o segundo turno, qualquer que seja o resultado, a luta política no Brasil vai aumentar muito de temperatura. E o PT precisa se preparar para isso. A gente tem falado sempre, precisamos de um partido para tempos de guerra. E a preparação para o que virá aí começa agora. Começa lutando com todas as energias para a gente vencer as eleições em todas as cidades onde o PT e o PSOL estão no segundo turno, a começar por São Paulo, Cuiabá, Fortaleza, Porto Alegre e Natal. É isso, Patrick. Grande abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, na próxima edição aqui do podcast, nós voltamos a falar do tema eleições municipais, em especial porque agora, perto do fechamento da edição de hoje, nós começamos a ver os resultados das primeiras pesquisas de segundo turno. E uma ótima notícia vem de Natal, do Rio Grande do Norte, onde em menos de uma semana de segundo turno, a companheira Natália Bonavides já está empatada com outro candidato que disputa com ela a eleição de Natal. Ou seja, é muito possível, com engajamento, luta, mobilização, que nós consigamos obter uma grande vitória na capital potiguar.
Na próxima semana a gente traz mais novidades das demais eleições, as novas pesquisas e também comentamos outras situações, como por exemplo o resultado do PT nas câmaras de vereadores. Afinal de contas, tem uma questão que a gente não pode esquecer. Essa eleição foi aquela eleição municipal marcada pela existência da nossa federação partidária. E aí? Qual foi o resultado efetivo da existência de tal federação para o PT? Em especial nas grandes cidades, nas capitais. Na próxima eleição, a gente vai trazer detalhes, números e avaliações também desse resultado. Até lá, em todo lugar que você puder, ajude presencial, virtualmente, financeiramente, as campanhas do PT no segundo turno. Saudações petistas, uma ótima luta e até mais.